toda a nossa atividade psíquica, diz Freud, inicia-se a partir de estímulos internos ou externos e termina em uma descarga motora. Freud, então, atribui uma extremidade perceptiva e uma extremidade motora ao aparato. E observa que os processos psíquicos, em geral, avançam da extremidade perceptiva para a extremidade motora. O modelo do aparato é o modelo presente desde o projeto do arco reflexo. Então, a gente tem ali a figura 1, com a extremidade perceptiva e a extremidade motora. Seguindo também o que ele já havia formulado no projeto, ele atribui a um outro sistema que não pode se confundir com o sistema perceptivo a função da memória, isto é, da transformação das impressões passageiras em traços permanentes. Freud já havia dito no projeto, ele repete aqui, o sistema que recebe os estímulos, ele não pode reter nenhuma marca desses estímulos. Portanto, ele recebe, mas ele não guarda nenhuma marca. É necessário, então, um outro sistema que vai guardar as marcas do que é percebido, que vai registrar, que vai ser responsável pela memória daquilo que é percebido. Então, a gente vai para a figura 2. Ao lado do sistema perceptivo surge o sistema, ou mais precisamente, os sistemas mnêmicos. Não se deve confundir a memória, a qual Freud se refere aqui, com memória da consciência. Trata-se, se podemos assim falar, de uma memória ou de um registro inconsciente. Inconsciente no sentido de algo que pode, a qualquer momento, tornar-se, que não é, desde sempre, consciente. Freud não está aqui ainda falando do sistema inconsciente, mas sim dos traços de memória inconscientes. Temos aqui, então, o sistema, ou melhor dizendo, os sistemas mnêmicos. São vários sistemas que Freud coloca ali, vários sistemas mnêmicos, pois cada um deles articula o simples conteúdo das percepções, os elementos atomisticamente fornecidos pelas impressões, segundo uma lógica própria, a simultaneidade no tempo, a semelhança, etc. Freud não discrimina quantos sistemas mnêmicos se apresentam no sistema e não se detém nessa questão. Mas o fato é que há um sistema perceptivo que recebe os estímulos atomisticamente, as impressões, e há o sistema mnêmico que registra isso que o sistema percebe, mas que, ao registrar, já registra segundo alguma lógica, já estabelecendo conexões, que podem ser conexões no sentido de simultaneidade no tempo, de semelhança, de causalidade. Por isso vão haver vários sistemas mnêmicos, porque em cada um desses sistemas as marcas são articuladas de forma particular, de forma própria. Para continuar, a partir daqui, a construção do aparelho, Freud recorre ao que aprendera com os sonhos, a saber que a sua formação supõe a existência de duas instâncias, uma instância criticante e uma instância criticada. Sendo que a instância criticante interdita os conteúdos da instância criticada, interdita o acesso desses conteúdos à consciência. Substituindo, diz Freud, essas instâncias por sistemas, temos os sistemas pré-consciente e o sistema consciente. Estamos indo para a figura 3. O sistema pré-consciente, por ser aquele que determina as nossas ações voluntárias e conscientes, será localizado na extremidade motora do aparato. Então, está ali na extremidade motora o sistema pré-consciente. O sistema inconsciente, por sua vez, será localizado logo atrás do pré-consciente. Então, logo atrás dele está o sistema inconsciente. Algumas observações são ainda aqui feitas
que, se por um lado esclarecem alguns aspectos importantes no que concerne a esses sistemas, mantém, no que concerne ao lugar da consciência no aparelho, uma certa indefinição problemática. Freud, de fato, não é claro a esse respeito. Se a gente, lendo o texto, saber onde, de fato, ele localiza a consciência. Bom, a esse respeito, Freud, temos as seguintes observações a serem feitas. Ao referir-se ao sistema perceptivo, Freud havia indicado que é ele que supre a nossa consciência com toda a multiplicidade das qualidades sensórias. Seríamos aqui levados, então, a localizar no sistema perceptivo a consciência e a falar de um sistema percepção-consciência. Então, a consciência foi colocada ali junto com a percepção e a gente falaria, então, de um sistema percepção-consciência. Cabe observar, então, que a função da consciência, tal como a da percepção, não pode se confundir de modo algum com a função da memória, da durabilidade, da continuidade. A consciência é colocada, então, aqui como um fenômeno descontínuo. Ela se dá sob a forma de flashes que se acendem e se apagam imediatamente. Ela funciona exatamente como a percepção. Não retém nada, não tem durabilidade alguma, continuidade alguma. Quando Freud fala da instância crítica, afirma que ela permanece numa relação mais estreita com a consciência do que a instância criticada, colocando-se como uma tela entre esta última e a consciência. Então, o pré-consciente, a consciência, o pré-consciente se colocaria, segundo ele, o pré-consciente como sendo a instância crítica, se coloca, segundo ele, entre o inconsciente e a consciência. E quando ele fala do sistema pré-consciente, indica que os processos excitatórios que nele ocorrem podem ingressar na consciência desde que atinjam um certo grau de intensidade, recebendo dessa forma a atenção da consciência. Então, aqui, Freud aproxima pré-consciente e consciente, coloca o pré-consciente como uma tela entre o inconsciente e o pré-consciente, mas mostra muito claramente que não há nenhum impedimento substancial, essencial para que os conteúdos pré-conscientes se tornem conscientes. Basta que eles ganhem alguma intensidade. Eles não têm que passar por nenhuma modificação substancial, nenhuma modificação qualitativa, meramente quantitativa, no sentido de ganhar intensidade para se tornarem conscientes. Então, o sistema pré-consciente e consciente funcionam da mesma forma. Os conteúdos pré-conscientes e conscientes funcionam da mesma forma. Mas quando Freud fala do sistema inconsciente, ele observa que os conteúdos inconscientes, ou seja, os conteúdos que estão no sistema inconsciente, não têm acesso à consciência senão através do pré-consciente, na passagem através da qual seu processo excitatório é obrigado a submeter-se a modificações. A direção dos processos psíquicos é aqui clara. Vai-se do inconsciente, passando pelo pré-consciente e deste para a consciência. Então, é que nós somos levados a colocar a consciência aqui, logo após o pré-consciente, para que o processo excitatório siga do inconsciente pelo pré-consciente para a consciência. E é nesse sentido que é possível a gente propor essa notação para o aparato, embora Freud não localize nesse capítulo a consciência dentro do aparelho. Mas a gente pode pensar, essa é a proposta que, por exemplo, Garcia diz, a consciência nos dois extremos. Temos agora, então, o modelo completo da primeira tópica, o modelo completo de aparelho psíquico da primeira tópica. E vale lembrar que, nesse modelo, o que importa não é a localização espacial dos sistemas, mas a posição relativa que uns ocupam em relação aos outros, e a direção ou sucessão temporal a que são submetidos neles os processos psíquicos.
Normalmente, diz Freud, os processos psíquicos seguem uma mesma direção, dita progressiva, iniciando-se na extremidade perceptiva, passando pelos sistemas mnêmicos, pelo inconsciente, pelo pré-consciente, até atingir o consciente. No caso do sonho, diz então Freud, o mesmo percurso é seguido, só que em sentido inverso.